Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O vôlei brasileiro perdeu um dos seus maiores nomes. Morreu, aos 62 anos, de síndrome aguda respiratória do adulto, a ex-ponteira Isabel Salgado. Ela estava internada em São Paulo, foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão e não resistiu. Isabel era considerada uma pioneira no vôlei feminino e a notícia da morte rapidamente gerou grande comoção no mundo esportivo do Brasil. No 15 Minutos de hoje, vamos conversar sobre a carreira e o legado de Isabel com a ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica, Virna Dias. Virna, muito obrigada por participar do podcast nesse dia triste para o esporte nacional e, sem dúvida, para você também. Olá, é um prazer estar falando com você. Realmente o Brasil hoje acordou em luto, né? Partiu uma grande amiga, uma guerreira, uma mulher de uma força, de uma personalidade ímpar. Ô Virna, a Isabel não apresentava nenhum problema de saúde, né? Como foram esses últimos dias dela e como você recebeu a notícia da morte de Isabel? Bom, a Isabel sempre foi uma pessoa muito saudável, né? A gente via a idade dela, 62 anos, ela tinha um corpo de uma garota de 25, 30 anos, né? Sempre foi uma pessoa que se cuidou, que se alimentou bem, uma super mãe. A Isabel tem filhos incríveis, netos, e era uma pessoa muito, muito especial. E foi muito triste, né? Porque ela veio a São Paulo, né, para o encontro da turma do vôlei, né? Eles estavam nesse processo de transição aí, ela na Moza, o Raí. Ela chegou muito gripada, achou que podia ser uma gripe forte, até testou Covid, mas deu negativo e continuou nas reuniões, né, durante o dia. Na terça-feira ela acordou bem cansada e a gente tem uma amiga em comum que é a Paula Barreto. A Paulinha falou: Isabel, você precisa ir para o hospital para ver realmente o que é isso, vai lá dar uma olhada na sua saturação. Quando ela chegou no hospital, realmente foi diagnosticado que ela estava com uma infecção pulmonar, o pulmão dela estava bastante comprometido, e que aí eles tentaram dar todos os tipos de antibióticos, né, para ver se o organismo dela reagia, para não precisar fazer intubação, mas a saturação ficou muito baixa, eles precisaram intubá-la. E na madrugada, hoje, 4h15 da manhã, ela teve uma parada cardíaca e, infelizmente, partiu. É um momento difícil mesmo, né? E um momento de relembrar também. Quais foram os primeiros momentos de você e Isabel juntas? E que histórias vocês compartilharam ao longo dessa amizade? Toda a minha história com a Bel começou quando eu era garota, né? Eu sonhava em ser Isabel. Ela foi, assim, a minha inspiração no voleibol. Eu lembro que aos 14 anos eu joguei, eu sou nascida em Natal, mas eu joguei emprestada pelo CRB, na Alagoas. Eu vim disputar um campeonato no Rio de Janeiro contra ela. E eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito, sabe, imagina você jogar contra seu ídolo. Ela me deu uma joelheira. E aquela paixão, né, aumentou cada vez mais. E aí foi quando eu fui convidada para vir participar, jogar no Rio de Janeiro, e ela jogava no time da Atlântica Boa Vista. Eu era aquela fã, aquela menina que jogava na categoria de base, que ficava se inspirando na Isabel. Passados uns anos, eu tive a honra de jogar ao lado dela, né? E depois a Isabel foi a minha técnica. Ela foi sua técnica também? Ela foi minha técnica. E a gente teve no Flamengo, né? Inclusive, esse ano que ela foi minha técnica foi incrível, porque foi na Olimpíada de 1996, quando eu estava jogando a Olimpíada, e eu estava sem time para jogar aqui no Brasil, porque aqui no Brasil existia uma pontuação que a gente tem que se dividir nos times. E eu estava indo para a Itália, quando ela montou um time às pressas no Flamengo, me chamou para ser a capitã. Foi quando eu ganhei a camisa número 10, Zico, né, meu ídolo. E daí nós criamos um vínculo muito grande de amizade, né? E foi muito bacana, porque a Isabel acompanhou toda a minha carreira, né? Desde garota, me deu uma camisa, essa camisa aqui do Toshiba, né? Quando ela jogava no Japão, ela guardou com todo carinho, me deu.
E nós criamos um vínculo muito grande. Os filhos, acompanhei todos crescendo, o Pedrinho e a Maria Carola jogando vôlei de praia. Eu também joguei vôlei de praia, quando ela era técnica dos meninos. Ela foi pioneira nessa modalidade no Brasil. Sim, a Isabel, ela foi pioneira em tudo. A Isabel é uma ativista, é uma mulher feminista, que ela lutou muito pelo espaço das mulheres no voleibol brasileiro. A Isabel, junto com a Jaqueline, né, quando elas começaram a carreira dela, hoje o voleibol deve muito a elas, né, todo esse sucesso, porque ela lutou bravamente. A Isabel sempre foi uma mulher guerreira, sabe aquela leoa que acolhe todos embaixo do braço, assim? Tinha uma união Um muito... brilho. Um brilho. Não, e assim... Aquelas pessoas que unem. Exatamente, uma relação família com ela era muito importante, sabe? Aqueles meninos todos andando para cima e para baixo com ela sozinha, se virando. A Isabel jogou grávida até 7 meses de idade. Isso também ela foi pioneira. A primeira não, mas na segunda gravidez. Exatamente. Deu exemplo a muitas mulheres, e não só do esporte. Mas o recado era, nós mulheres podemos continuar e devemos continuar, né? Exatamente. E para ela nada era impossível, sabe? E assim, eu aprendi muito, né, com todos esses anos de amizade com ela. Uma pessoa de uma generosidade, de fazer tantos trabalhos sociais. Tem um filho adotivo lindo. Sim, são histórias que quando você conhece a fundo a vida da mulher, Isabel, você se apaixona mais, sabe? Além do que ela deixou aí de legado no voleibol, né? Vai deixar muitas saudades. Inclusive, agora, recentemente, ela ia lançar um filme. Eu soube hoje, através dessa nossa amiga, a Paula Barreto. Eu não sei os detalhes, mas já estavam a vias de acontecer as filmagens, e infelizmente ela partiu, né? Uma mulher de muitos desejos, então, e de realizações também, né? Eu acho que ela tinha um sonho, uma ideia, ela ia atrás, assim como ela agia nas quadras também. Você, dentro da quadra, qual a característica que você acha da Isabel que mais se destacava? Era mais talento, menos técnica, ou mais talento e mais técnica? A Isabel, ela era uma jogadora de decisão. Na hora que a partida estava difícil, é bola para mim. Além ela tinha uma impulsão muito forte, ela tinha um ataque diferenciado, né? E ela chamava a responsabilidade para si. Então, essa personalidade, essa característica dela me inspirava muito. Era uma mulher, e assim era a vida dela, né? Não existia dificuldade, ela lutava, ela brigava pelos filhos, brigava pelos patrocínios, acolhia todos. Agora mesmo, nesse processo aí da eleição, ela lutando pelo partido que ela acreditava, ela ia lá, apostava, ativista. Essa sempre foi a Isabel, sabe? Aquela mulher... Passou isso para as filhas, para os filhos também. Tanto o esporte quanto o ativismo. Total. E a Carolzinha, né? A caçulinha dela, eu falo Carolzinha, mas a Carolzinha hoje está maior que eu, né? A Carolzinha sempre foi muito parecida de personalidade da Isabel. Muito, muito, muito. E até fisicamente, né? Elas são muito parecidas. Muito. Olha que dia triste, confesso para você que eu tô assim meio que em choque, porque essa noite, né, eu sonhei com ela, né, e de madrugada eu tive uma insônia, 4 da manhã eu não tinha sono, aí eu falei, poxa, quando acordar eu vou ligar para Isabel, para dar os parabéns, né, para ela, por essa oportunidade aí de poder levantar a bandeira do nosso esporte brasileiro. Aí 8 horas da manhã eu peguei o telefone, liguei e não atendeu. Aí eu briguei comigo, eu falei, poxa vida, você está ligando para as pessoas 8 horas da manhã, você madruga, né? Fiquei pensando aqui comigo. Deu 5 minutos, meu telefone tocou uma amiga, falando que ela tinha partido. Sabe quando eu entrei em choque, eu estava na academia fazendo exercício, assim, eu desabei a chorar. Eu falei, meu Deus, será que esse sonho foi uma despedida, né? Foi algo... Fiquei, ainda tô, né? Meio assustada, né? Com da forma que foi esse processo, né?
O Brasil perdeu bastante gente iluminada nos últimos tempos, né? Desde o início da Covid. E esse ano também perdemos Gal, perdemos Isabel. Muitas perdas com esse Covid. Eu perdi um grande amigo, Eduardo Galvão. Eu perdi 2 tios, uma prima, pessoas ícones, né, da música brasileira, enfim. Está um pouco de desarmonia, né, energeticamente. Eu queria te dizer também, como a gente já falou aqui, que a Isabel foi convidada pelo governo do presidente eleito para fazer parte da equipe de transição. Então, você estava falando, ela sempre teve uma atuação forte fora das quadras. A Isabel chegou a criar o movimento Esporte pela Democracia. Você lembra desse momento? Sim, acompanhei tudo. A Isabel ela sempre lutou, ela sempre foi muito ativista, né, pelos ideais. Inclusive, nesses últimos anos, né, se você observar as redes sociais, ela estava ali lutando bravamente, né, pelo partido, né. A Isabel, ela tem uma ideologia de vida bem interessante. E ela acreditava nisso e é admirável, viu, a força que ela tinha. E veio nessa homenagem para ela e, infelizmente, não deu tempo dela poder mostrar o seu valor, né? Porque eu acho que o nosso esporte brasileiro, não só o vôlei, né? O vôlei hoje é o segundo maior esporte no Brasil, né? Os nossos atletas cada vez mais mostram sua força, sua potência, né? A gente está aí há 2 anos para uma Olimpíada e é importante, né, a valorização do nosso esporte. Com certeza. O que você acha que falta neste momento para a gente chegar na Olimpíada com uma boa performance? Eu acho que quanto mais os atletas brasileiros tiverem apoio, né, tiverem patrocínio, incentivo, mais eles vão ter as melhores condições de treinamento, né? E o que eu sempre comentei, a gente tem que cada vez mais mudar a cultura esportiva do nosso país. Incentivar mais as práticas de esporte nas escolas, nas ruas, nas prefeituras. A gente tem muitos talentos adormecidos por aí, que às vezes a criança não tem a oportunidade, né, de mostrar o seu potencial, o seu valor. Essa inspiração que eu vejo nos Estados Unidos, né, nas escolas, nas universidades, eu acho muito, muito interessante. E a gente tem capacidade de fazer isso no nosso país, né? É só a gente querer, é só a gente poder fazer a diferença. Eu participo de um projeto que se chama Atletas pelo Brasil. Esse projeto é liderado pelo Raí e pela Ana Moser, que inclusive também eles estão ali na transição. Há muitos anos a gente vem pedindo esse olhar para os esportistas, né? E esse grupo nosso, nós somos um grupo grande de vários ex-atletas, alguns atletas também participando ainda, né, competindo, e a gente sempre que o esporte é uma forma de transformar vidas, né, uma forma de educar, uma forma de tirar as crianças das drogas, da violência, desses mundos também virtuais, de games, né? Se a gente puder incentivar, é muito bom para o nosso Brasil. Virna, a gente está chegando ao fim do podcast, mas eu queria, se você pudesse definir a Isabel em uma palavra, qual seria? Uma guerreira, uma mulher muito guerreira. Desculpa, estou emocionada. Imagina, meus sentimentos a você, aos familiares, a todos os seguidores dela. É um momento muito difícil mesmo para o Brasil. Ô, Virna, eu queria muito te agradecer pelas palavras, pela entrevista, pelo seu tempo num momento difícil desses. Agradeço imensamente. Obrigada, querida. Obrigada pela oportunidade de poder falar de uma mulher tão linda que deixou uma história maravilhosa para nós brasileiros. E com essas palavras, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Thiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Te aguardamos no próximo episódio. Até mais.